amados e queridos ouvintes, é com uma alegria muito grande no meu coração que mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela oportunidade de nós estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Quero agradecer também a você que tem sido um inscrito no nosso canal, a você que tem nos acompanhado através deste estudo, a você que tem divulgado nas suas redes sociais, a você que tem levado esta palavra também aos seus amigos. Eu quero de todo o meu coração agradecer a Deus pela tua vida. Hoje nós estaremos continuando o nosso estudo expositivo da carta de Paulo aos Romanos. É muito importante nós entendermos que nestes versículos o apóstolo ele retoma os pontos fundamentais da doutrina da justificação pela fé, a qual apresentara desde do capítulo 3 e versículo 21 até aqui no capítulo 4 e no versículo 15. Então, é muito importante que você reveja os outros vídeos e você procure este entendimento para que assim esta verdade tão profunda do Evangelho ela possa nascer em nossos corações. Vamos ler Romanos, capítulo 4, versículo 16 e o versículo de número 17. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Estes versículos, o apóstolo ele está retomando, ou seja, ele está falando novamente aquilo que ele ensinou sobre a justificação pela fé. Isso daqui é muito importante, porque nos ensina a importância de nós vermos, revermos, estudar, reestudar a palavra, ou seja, meditar, voltar nela, rever novamente, e isto é muito importante. E eu confesso que este é um ponto que tem produzido uma transformação na minha vida. O ato de eu ler, reler, meditar, remeditar. E aqui nós vamos então entender isto. O apóstolo retoma os pontos fundamentais, tá certo? E nós vamos entender isto pela palavra portanto. Observem que aqui aparece portanto, ou por este motivo, ou a conclusão de tudo que foi dito, ou seja, tudo que foi falado tem, vocês precisam entender que eu vou retomar. Então, portanto, é pela fé. Observem, é pela fé. A primeira parte do versículo 16. Portanto, é pela fé. Ou, a justificação não pode ter dúvida que é pela fé. E aqui nesta questão, nós vamos observar que o apóstolo, até o versículo de número 15, ele colocou 26 versículos.
a qual começou lá no capítulo 3 e no versículo 21, até o capítulo 4 e versículo 15, nós encontramos 26 versículos. Desses 26 versículos, 11 deles, o apóstolo ele afirma que a justificação é pela fé. Você pode conferir isto no capítulo 3, o versículo 22, o versículo 25, o versículo 28 do capítulo 3. Olha só, concluímos que o homem é justificado pela fé. E assim sucessivamente. O capítulo 4, do versículo 3, no versículo 5, no versículo 9, no versículo 11, 12 e 13. Então veja que esta questão, o apóstolo ele precisa que fique bem firme na nossa mente, que não tenhamos dúvida nenhuma que a justificação ela é pela fé. O segundo ponto que o apóstolo ele vai retomar é que a justificação ela é para que seja segundo a graça. Ou seja, tem que ser pela fé para que seja segundo a graça. A justificação ela é pela graça, segundo a graça de Deus. O apóstolo está querendo que nós entendamos aqui esta questão, que a justificação ela está nas mãos de Deus. É Deus que tem o controle desta bênção, desta bem-aventurança, como é nos descrita no versículo 9. Então veja que coisa tremenda e que maravilha para a minha e para a tua vida entender que Deus é que tem a bênção da justificação nas suas mãos. Eu fico muito feliz de compreender isto, que não é o homem, não está no controle do homem, não está, aleluia, segundo o olhar do homem, mas está segundo o olhar de Deus. É Deus que tem esta bênção nas suas mãos. Então por isso ele fala assim, ó, para que seja segundo a graça. Agora observe que o apóstolo ele vai colocar então para nós na sequência que a justificação ela tem que ser segundo a graça para ser. E coloca aqui dois fundamentos da justificação. Ou seja, duas coisas que nós não podemos de maneira nenhuma perder esta verdade. E o apóstolo ele já tratou dessa questão. Então, ó, é segundo a graça para ser. Olha só. Em primeiro lugar, firme. Veja o que fala. Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. Oh, aleluia. Deus tem a bênção da justificação do homem nas suas mãos. E esta bênção, pelo ato de estar nas mãos de Deus, ela é firme. É muito importante nós observarmos aqui, pelo menos duas questões em relação a esta firmeza da justificação. Em primeiro lugar, ela foi firme na vida de Abraão, na vida dos homens do passado. Ela é firme no presente, na minha e na tua vida. Ou seja, Deus, ele nos justifica, a mim e a você. E ela será firme enquanto nós estivermos no período da graça. Então eu acredito que esta palavra que está sendo colocada aqui diante de nós, aleluia, ela tem um impacto presente. Ela pode mudar a tua vida hoje, mas ela pode também mudar a vida de futuras gerações, de pessoas que ainda vão ouvir esta palavra no futuro. Então isto
é muito importante para as nossas vidas. Em segundo lugar, em relação à firmeza, nós entendemos que ela é firme da maneira que acontece. E o apóstolo ele vem argumentando esta verdade e vem nos dizendo que ela acontece pela fé, a exemplo de Abraão. E a fé de Abraão, ela foi uma fé prática, uma fé que levou Abraão a obedecer a Deus. Então, amados e queridos ouvintes, a justificação, ela é segundo a graça, para ela ser firme. Firme, aleluia, na sua posição entre passado, presente e futuro, e ser firme na sua eficácia ou na sua maneira de justificar o homem. Em segundo lugar, para que seja a todos os homens que crê. Olha o que o apóstolo diz: firme a toda a posteridade. E ainda ele explica que não é somente a que é da lei, ou esta bênção não é somente aos judeus que têm direito a isso. E isto ele deixou muito claro quando ele disse que Abraão foi justificado antes da circuncisão e antes da lei. Então aqui ele retoma que a justificação é para todos os homens, mas também aqui é da fé de Abraão. Então veja, é para todos os homens que creem, para todos os homens que são da mesma fé de Abraão, ou que vivem a fé que Abraão viveu. E como foi a fé que Abraão viveu? Nós vemos isto em vídeos passados. É muito importante que você reveja, tá certo? Estes estudos estão aí todos disponíveis em playlist. Você pode ver, você pode rever, você pode estudar, reestudar quantas vezes forem necessárias. Amém? Então veja, a justificação pela fé, ela está segundo a graça, para ela ser firme e para ela ser para todos os homens que creem. Agora o apóstolo ele vai nos trazer aqui algo de extrema importância. Ele vai nos dizer que tudo isto que aconteceu é porque a Escritura diz, olha só, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituir. Ele cita Gênesis 17, 5. E aqui nós entendemos que o próprio Deus, ele constituiu Abraão para ser o nosso exemplo. Ou seja, o próprio Deus pegou Abraão e disse, olha, você vai ser o exemplo de justificação para todos os homens. Que coisa maravilhosa! Eu entendo que a partir do entendimento destes versículos, precisa produzir em nós a busca da fé que Abraão teve, ou a fé para obedecermos à palavra do Senhor. Porque veja, Abraão, ele tinha a promessa falada, Deus falara para ele, você vai ser pai de uma grande nação. Nós temos a promessa escrita, que é a palavra do Senhor. Então, nós precisamos obedecer à palavra. Se a palavra diz que precisamos ser fiéis, nós temos que ser fiéis. Se a palavra diz que não podemos mentir, então não podemos mentir. E esta é a obediência que Deus exige de nós. Em seguida, o apóstolo ele dá continuidade e nos diz que o exemplo que Deus usa para justificar o homem, e ele deixou isso muito claro quando ele disse assim, perante aquele no qual creu. Vamos entender esta expressão
retomando o versículo 16, porque está escrito assim, ó, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão é pai de todos nós. Nós quem? Paulo, os judeus e a igreja. Agora ele diz assim, perante aquele no qual creu. Ou seja, perante Deus, Abraão é o nosso pai. E se Abraão é o nosso pai, então nós encontramos nele o exemplo ou a maneira que Deus vai nos justificar. Isso daqui é muito importante nós entendermos, porque o apóstolo está muito claro na mente dele que todos os homens podem ser justificados, mas existe uma condição, e a condição é o quê? Obedecer a Deus igual Abraão obedeceu. E nós vamos entender que é exatamente isso que o apóstolo está tratando. Ele está nos ensinando como nós podemos desenvolver esta fé justificadora, ou como eu posso obedecer, de que maneira eu posso ler a palavra e obedecer a palavra. E isto precisa ficar muito claro nas nossas mentes. E então ele prossegue e nos informa o Deus que Abraão creu. E aqui o apóstolo ele vai descrever o Deus que Abraão creu. E ele nos diz assim, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Olha que coisa tremenda. A fé de Abraão estava fundamentada no Deus que vivifica os mortos, ou seja, que ressuscita os mortos. Como o escritor aos Hebreus, o capítulo 11, no versículo 18, nos informa que Abraão ele acreditou que mesmo se Isaac fosse morto, Deus poderia ressuscitá-lo. Nós vamos encontrar relatos bíblicos de pessoas ressuscitadas, como é o exemplo de Lázaro, como é o exemplo de Jesus, o poder de Deus em ressuscitar os mortos. Isto também significa o Deus que dá vida espiritual, como Ezequiel 37, aonde o profeta ele vai em um vale de ossos sequíssimos e ele profetiza, e a Bíblia nos fala, aleluia, que houve um reboliço em que ossos começaram a bater em ossos, veio carne, veio nervo e veio vida sobre a vida daqueles ossos sequíssimos. O nosso Deus, ele tem poder para dar vida espiritual. Este é o Deus que Abraão creu, e este é o Deus que nós precisamos crer para sermos justificados. Este Deus também ele vivifica o homem no pecado, ou aquele que está mergulhado no pecado. Como o apóstolo Paulo, ele trata essa questão em Efésios, no capítulo de número 2. Ele vai falar no versículo 1 do capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 6. Ele vai mostrar um estado mortos em pecados e delito. Mas o Senhor, ele nos arrancou de lá e nos colocou, aleluia, em um reino maravilhoso. Este é o Deus que nós precisamos acreditar. Observe também que Abraão ele creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. E esta expressão aqui, ela é profunda, porque ela nos leva ao ato da criação, aonde Deus disse, haja luz, e houve luz. Aonde Deus disse, haja isto, e houve. Haja terra, e houve terra. Haja luminares, e houve luminares. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Lucas,
1:37. Nada é impossível para o nosso Deus. E é neste Deus que nós precisamos acreditar. Porque foi este Deus que Abraão acreditou. Para concluirmos este nosso estudo sobre estes 2 versículos, o apóstolo ele retoma os pontos importantes da justificação. São eles: pela fé, segundo a graça. Ela é segundo a graça porque ela precisa ser firme e ela precisa ser a todos os homens. Está na Escritura que esta é a forma de Deus justificar. Deus escolhe Abraão para ser um exemplo para a minha vida e para a tua vida. Abraão, ele crê no Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Agora veja bem, o Deus que nos justifica é este Deus que vivifica os mortos, que chama as coisas que não são como se já fossem, que tem a bênção da justificação nas suas mãos e que dispensa para a minha e para a tua vida, a partir do momento que nós ouvimos, entendemos e praticamos a palavra. Amados, eu não tenho dúvida que Deus tem um milagre muito grande para realizar na minha e na tua vida, a partir do momento que nós obedecermos à palavra do Senhor. Para concluir, o apóstolo ele coloca aqui o Deus que Abraão acreditava. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar como Abraão vivia a partir desta fé. Então eu te convido, não deixe de nos assistir. Não deixe, aleluia, de meditar nestas palavras. Não deixe de compartilhar, não deixe de passar isto aos seus amigos, aos seus parentes, aquelas pessoas que você ama. Porque com certeza absoluta, o milagre de Deus está acontecendo nas nossas vidas através destes entendimentos. Então, eu quero orar com você, pedir para que Deus nos abençoe e nos conceda esta graça para vivermos esta obediência igual Abraão viveu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu quero te louvar, ó Deus, pelas nossas vidas. Eu quero te louvar pelo milagre da transformação, pelo entendimento da tua palavra. Meu Deus, eu te peço, Senhor, a cada um dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, envia sobre nós esta graça. Meu Deus, envia sobre nós esta iluminação. Precisamos entender que a justificação, ela está nas suas mãos. E o Senhor tem o poder de nos dar vida. O Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. Meu Deus, então, papaizinho amado, eu preciso te obedecer. Eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor, que fala comigo. E a partir, Senhor amado, de eu ter ouvido a tua voz, eu possa te obedecer, eu possa ter uma vida prática. Eu te peço isso também aos nossos ouvintes, cada um que nos ouve, Senhor, que este milagre possa estar acontecendo em nossos corações. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Continue orando por nós, para que o Senhor possa nos dar força para continuarmos neste trabalho. No próximo encontro, nós estaremos estudando sobre os fundamentos da fé de Abraão, ou a maneira que Abraão vivia
a vida prática de Abraão. E isto é de extrema importância para as nossas vidas. Deus abençoe a cada um.